Hoje nós vamos começar a quarta aula do discipulado com o título de Graça e Lei, Fruto do Espírito, certo? Por que graça e lei? A Bíblia ela é dividida em dois tempos, graça e lei, certo? Então a gente vai precisar entender o que é graça e o que é lei, e nós vamos entender um pouquinho também o fruto do Espírito. Qual é o Espírito? O Espírito Santo. O Espírito Santo que quando a gente o aceita, ele faz morada em nosso ser. Então, existe o fruto de quem tem o Espírito Santo, ou seja, o fruto do Espírito. Aí hoje a gente vai aprender um pouquinho, certo? Lá na nossa apostila vai dizer assim: a lei foi entregue a Moisés para dar um direcionamento ao povo de Israel. Êxodo capítulo 19, versículos 5, 8 e 9. Por que dar um direcionamento ao povo? Veja só, para todas as coisas na nossa vida, a gente tem que ter regras e direcionamento. Se não tem regras, não tem direcionamento. Se não tem direcionamento, não há como chegar naquilo que Deus quer que a gente chegue, ou até mesmo nas nossas metas. Se nós não temos um direcionamento, nós não temos uma programação, uma estratégia, não temos como chegar. O povo de Israel precisava ter um direcionamento, e esse direcionamento precisava ser dado por Deus, para que eles pudessem seguir, porque eles estavam totalmente, como eu posso dizer, fazendo a própria vontade, as próprias regras, as próprias leis. Assim, na sua casa, na minha casa, nós temos regras feitas por nós, mas na igreja, na presença de Deus, nós temos regras feitas por Ele. Amém? Tranquilo? Então vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Êxodo capítulo 19, versículo 5, que vai dizer assim, Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 5, diz: agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ao versículo 8 vai dizer: e todo o povo respondeu de comum acordo: faremos tudo o que o Senhor falou a Moisés e relatou, pois as palavras de Moisés são as palavras do Senhor ao povo. O versículo 9 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e sempre creia em ti, porque Moisés havia anunciado as palavras do povo ao Senhor. Ou seja, Deus ele deu um direcionamento a Moisés, para que Moisés direcionasse para o povo, certo? Então, o que é que acontece? Quando Deus dá um direcionamento a Moisés, que Moisés se direciona ao povo, aí o povo diz agora que vai fazer tudo aquilo que Moisés está falando, porque sabe que quem mandou foi Deus. É interessante porque assim, a gente precisa entender que as regras que são constituídas na presença de Deus não foram feitas por homens, foram determinadas por Deus. Então, se foram determinadas por Deus, a gente precisa seguir. A Bíblia, ela nos mostra tudo aquilo que Deus espera que façamos. Nós não fazemos porque muitas vezes somos rebeldes, porque não queremos ter intimidade, porque não queremos estar subordinados a uma palavra. Só que essa palavra é que vai nos guiar, é que vai nos levar. E o interessante é que Deus é tão cuidadoso com o povo, que aqui nesse texto que nós lemos, ele disse: Moisés, já que o povo agora disse que vai ouvir as tuas palavras, porque creem que eu falei para ti, eu vou falar novamente para ti numa nuvem espessa, certo? E todo o povo vai conseguir me ouvir. Olha só que privilégio. Deus estava dizendo assim: Moisés, olha, já que o povo não se rebelou, já que o povo decidiu acreditar em ti, porque crê que tu tens intimidade comigo, eu falarei contigo e mostrarei a eles realmente, para que eles creiam mais. Veja só que tremendo, certo? Vai dizer mais assim: os 10 mandamentos são o manual da vida para o povo de Deus, entregue quando viviam no deserto. Isso está relatado lá no livro de Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 17. Tem os 10 mandamentos ali descritos. Por que o pessoal precisava de um mandamento? Porque veja só, se
Se não tem regras, se desfaz. Se não tem regras, todo mundo faz o que quer. Então o povo de Israel, ele não poderia de modo algum, depois que saísse do Egito, continuar fazendo o que queria. Porque no Egito, eles seguiam as regras do Egito, não as de Deus. Eles não poderiam seguir todas as regras que Deus queria no Egito, porque eles estavam sob uma autoridade. Qual era a autoridade? A autoridade de Faraó. Então eles tinham que acordar no horário que Faraó determinasse, eles tinham que trabalhar o tanto que Faraó determinasse, e eles tinham que comer aquilo que Faraó determinasse. Só que quando Deus os liberta do Egito, o que é que acontece? Agora precisava se criar regras, porque agora eles estavam no domínio de Deus. Era Deus agora que tinha constituído Moisés como líder, e essa liderança iria estabelecer regras para todo mundo. Só que essas regras precisavam ser bem claras, porque, veja só, quando você olha os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, está tudo muito bem explicadinho. Para quê? Para que ninguém dissesse: ah, eu não entendi, ah, eu não pude fazer porque eu não entendi o que o Espírito Santo queria, ou o que Moisés queria dizer sobre aquilo. Por isso que foi super bem explicado. Não adorarás imagem de escultura, não farás para ti imagem alguma, adorarás somente ao teu Deus sobre todas as coisas. Foi tudo bem explicado, porque o pessoal, eles precisavam ter um direcionamento e não precisavam ter dúvidas, certo? Até aqui tranquilo? Aí no tempo da lei só havia punição quando o ato pecaminoso fosse praticado pelo indivíduo. Lá no livro de Levítico, capítulo 10, versículo 1 e 2, e Levítico 20, versículo 9 e 10, vai dizer que o pecado só era pecado quando cometido o ato. Ou seja, se eu pensasse em assaltar o supermercado, quase não sai, se eu pensasse em assaltar o supermercado, eu só era culpado daquilo ali se eu realmente roubasse o mercado. Ou seja, se eu pensasse em roubar alguma coisa de ouro, só pensar não era pecado. Se eu pensasse em adulterar, não era pecado. Se eu pensasse em matar, não era pecado. Mas quando eu cometia o ato, aí era pecado. Aí se constituía pecado. Isso está descrito lá em Levítico capítulo 10, 1 e 2 e capítulo 20, do versículo 9 e o versículo 10. Tranquilo até aí? Ou seja, pensei em fazer algo de errado, não era pecado. Só era pecado se eu cometesse algo de errado. Isso era lei, tá? Parte da lei. Aí você pode perguntar: eita, e agora? Mas a lei, como é que eu vou saber onde é lei na Bíblia? Todo o Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, é lei. Tudo é lei. Já no Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, tudo é graça. Certo? Tranquilo até aí? Aí veja, lá no livro de Efésios capítulo 2, do 8 ao 10, vai dizer que a graça veio por intermédio de Jesus Cristo, sendo assim favor imerecido concedido à humanidade. Ou seja, a graça veio através de Jesus Cristo, certo? E é um favor imerecido. O que é um favor imerecido? Nós não merecemos, mas fomos premiados, fomos agraciados por esse favor imerecido, que é a graça que veio através de Jesus. Aí, como assim a graça? Veja só, a graça nos adverte a guardarmos o nosso coração, pois dele procedem os maus pensamentos. Provérbios 4, 23 e Mateus capítulo 15, versículo 19. Vai dizer que a gente precisa guardar o nosso coração, mas nós aprendemos que o nosso coração é onde? Aqui, ó. Tá? Não é aqui, é aqui. Viu? Por que guardar o nosso coração? Porque é lá que procedem os maus sentimentos,
os roubos, os adultérios, os assassinatos, é tudo aqui. Ninguém rouba, ninguém mata, ninguém fere, ninguém agride assim do nada, não. Tudo é aqui, ó, planejado antes. Acontece algum problema entre eu e você, o que é que você faz? Na volta eu te pego. Aí você fica maquinando como vai fazer. Ou o que é que acontece? Você está pensando em fazer alguma coisa muito grande, que vai requerer de você muito esforço, você pensa, é disseminado no seu coração, você vai lá colocando as estratégias, depois coloca no papel para ver o que é que vai ser feito daquilo ali. Ninguém faz do nada. Ninguém olha para ficar mais fácil para a gente. Ninguém olha um terreno e diz, eu vou construir aqui 5 salas, 4 quartos, 3 banheiros, sem antes medir, sem antes ver a possibilidade de dinheiro de comprar os materiais e sem antes saber se aquele local realmente dá para se fazer isso tudo que está pensando. É preciso primeiro pensar, planejar para poder fazer. Do mesmo jeito, por isso que o Senhor está dizendo aqui, guardar o nosso coração, pois dele procedem os maus pensamentos. Ou seja, vejam só, Judas foi chamado por Jesus para ser discípulo? Foi. Passou 3 anos e 6 meses com Jesus aprendendo e vendo milagres? Passou. E por que traiu? Porque deixou o seu coração ser invadido pelo maligno, deixou que o seu coração olhasse para as moedas de prata que poderia ganhar, ao invés de lembrar de tudo aquilo que viu e viveu na presença. É igual hoje, a gente vê assim muitas vezes e diz, poxa, fulano de tal era uma bênção, cantava, pregava, estava na igreja, evangelizava, fazia isso, fazia aquilo, e hoje não está mais na presença, está fora. Quer dizer que ele mentiu? Não. Quer dizer que no momento que era para ele buscar mais, para estar mais na presença, ele deixou que o coração dele fosse inundado pelas mentiras de Satanás. Simplesmente isso. Por isso que diz aqui, temos que guardar o nosso coração. Porque se a gente não guarda o nosso coração, qualquer coisinha que Satanás lançar, a gente já pega. Tem gente até que fala só. Tem gente que acontece alguma coisa de ruim, assim, com ele, com alguma pessoa que falou, ou com alguma coisa que aconteceu. Aí quando chega em casa, aí... Tem ninguém, mas a pessoa vai ver. O dele está guardado. O dela está guardado. Minha gente, quando você vê alguém fazendo isso, ou quando até mesmo você se pegar fazendo isso, pode ter certeza que o seu coração está sendo invadido por Satanás. Aí você tem que repreender na hora. Temos que repreender na hora. Tá certo? Tranquilo até agora? Essa aula é bem tranquilinha, bem fácil. Aí vai dizer também que a graça é para todos os homens que desejarem obtê-la através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Isso está descrito lá em Tito, capítulo 2, 11 e 12, e está descrito também em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, ele disse que só os brancos herdariam o céu? Não. Ele disse que só os negros herdariam o céu? Não. Ele disse que só as pessoas que tivessem dinheiro herdariam o céu? Não. Ele disse que todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Ou seja, se você crê, você tem direito de herdar o céu. Se você aceitar, você tem direito de herdar o céu. Se você vem para a presença, você tem direito de herdar o céu. Agora, se você não quer a presença, aí você não tem direito de herdar o céu. Você só pode reclamar de algo que você tem direito. Você tem direito a um algo, mas você precisa adquirir esse algo. Está lá. Você precisa ter, certo? Ou seja, o que é que acontece?
Aí tem muita gente que diz, mas por que certas Bíblias têm quatro folhinhas entre Malaquias e Mateus? Por quê? Amém, igreja? Por que as Bíblias antigas têm 4 folhinhas entre Malaquias e Mateus? É porque, assim, segundo historiadores, Deus passou 400 anos sem falar com a humanidade. De Malaquias a Mateus foram 400 anos sem Deus falar. E Deus falava como no Velho Testamento? Sempre levantava um profeta. E esse profeta era usado por Deus. Velho Testamento, lei, um profeta era usado por Deus. Novo Testamento, graça, Jesus falava. Morte de Jesus na cruz, a ponte realizada, feita entre Deus e os homens novamente. O que é que acontece? Em Atos 2, a descida do Espírito Santo, ou seja, fomos carimbados e a partir daquele momento nós podemos, a partir do momento que aceitar a Jesus, o Espírito Santo fazer morada. Por isso que Deus me usa, Deus te usa, Deus usa o irmão, Deus usa a pastora, Deus usa o presbítero, Deus usa o diácono e aí vai. No Velho Testamento não, lei não. Lei era um profeta. E não poderia ter 2 profetas ao mesmo tempo sendo usados por Deus. Hoje pode. Hoje eu posso estar aqui falando para você e ali do outro lado, outro irmão também sendo usado por Deus falando para outro irmão. Mas Velho Testamento não. Lei não. Está dando para assimilar lei e graça? Aí tem gente que diz, então a graça é muito boa. Se engana. Porque veja só, a graça ela é maravilhosa. Porém, enquanto na lei só era pecado se eu roubasse, se eu pegasse ou se eu cometesse o ato, na graça, a partir do momento que eu pensar, já estou pecando. E agora? E agora, como fazer? É aquilo que eu falei. Lembra que o salmista disse, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se a gente guarda a palavra de Deus no nosso coração, a gente não vai estar pecando voluntariamente. O que é pecar voluntariamente? São aquelas pessoas que dizem, hoje eu vou sair e vou beijar 10. Pecando voluntariamente, ela está querendo. É aquela pessoa que sai de casa e diz, sai com o revólver e diz, hoje eu mato pelo menos 5. Está pecando voluntariamente. Então quer dizer que nós não vamos mais pecar? Vamos. Mas nós não vamos mais pecar como pecávamos quando éramos no Egito. Por quê? Nós vamos estar orando, buscando, lendo a palavra, pecaremos bem menos. E há uma diferença. Qual a diferença? Nós não temos o Espírito Santo. Então, se a gente peca, o Espírito Santo logo no nosso pensamento, no nosso coração, e a gente sente vergonha por ter pecado, sente vergonha por ter falado aquilo que não era para falar, sente vergonha pela atitude que não condiz com o que a gente é hoje, porque nós somos servos de Deus. Então temos que andar como Jesus andou, temos que ser o mais semelhantes a Jesus possível. Seremos perfeitos? Não. No dia que você achar um perfeito, pode ter certeza que você acha hoje e amanhã ele já está no céu, porque não vai ter não, certo? Então, a graça é para todos os homens que desejarem obtê-la através de Jesus Cristo. Ou seja, a graça é através de Jesus, certo? Só que a graça é tipo, pensou, pecou. Pensou em matar, pecou. Pensou em adulterar, pecou. Pensou em roubar, pensou. A lei era se cometesse, a graça é se pensar. Entendeu? Aí o que é que acontece? Tem pecado, pecadinho e pecadão? Não. Mas o justo juiz, ele sabe diferenciar dos nossos pecados. Tudo é pecado. Se você pensar em matar, é pecado. Se você matar, é pecado. Certo? Pensou ou praticou, é pecado. Mas diante de Deus, o peso do pensamento é um.
E o peso de cometer é outro. Certo? É isso que precisa ser entendido. Viu? Porque tem gente que diz, não, é tudo a mesma coisa. Não é não, minha gente. Se a nossa justiça, que é falha, sabe definir os tipos de crimes, como é que Deus não definiria? Veja, tem gente que rouba uma galinha, recebe uma advertência. Tem gente até que às vezes rouba um supermercado, passa 3, 4 meses preso, ou às vezes nem passa. Paga só umas cestas básicas, faz algumas coisas comunitárias e, porque é réu primário, porque tem endereço fixo, porque o juiz escuta a sua versão. O matador não, ele já fica preso. Então, se a justiça humana ela consegue balancear, imagine Deus. Porque pense, Deus não seria injusto, não? Imagine, você mata alguém de verdade. E eu apenas pensei em matar. Deus seria injusto se ele lançasse a mesma pena para nós dois. Vocês concordam com isso? Justamente. Só que é tudo pecado. É tudo pecado. Porém, na balança de Deus, o pensar tem um peso e o efetuar tem outro, certo? Não é tudo a mesma coisa, não. Do mesmo jeito é na igreja, vamos dizer assim, vamos dizer que, vamos ser bem práticos agora. Vamos dizer que, pronto, eu sou um diácono, aí eu deixo a minha esposa, está repreendida em nome de Jesus, eu deixo a minha esposa e fico com outra mulher. Aí o que é que acontece? Eu tenho uma pena para cumprir. Depois eu deixo outra mulher, me arrependo, volto para minha esposa, eu vou ficar um tempo no banco, disciplinado, certo? Isso pode ser 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e aí vai depender do meu pastor. Aí vamos dizer que você pensa em fazer o mesmo. Aí você vai receber a mesma punição que eu? Não, você só pensou. Você só pensou. Você pede perdão a Deus e tranquilo. Ou se achar necessidade, pede perdão ao pastor e tranquilo. Ou se você por acaso comentar com o pastor, ele vai também lhe repreender, pode lhe deixar, vamos dizer, uns 2 meses sem efetuar nenhuma atividade na igreja. Mas não tem o mesmo peso não, minha gente. O pensar é uma coisa, o efetuar é outra. É totalmente diferente, certo? Então assim, a gente precisa sempre entender isso. Porque tem gente que bota tudo num saco só, amarra e diz, é o mesmo peso. Não é, certo? Tranquilo até agora? Amém, glória a Deus.